Oi, gente. Então, a gente terminou a última aula falando sobre, vou voltar aqui no slide, mas a gente falou sobre esse mundo grego, né, que está se formando, né, as principais cidades, as polis que se formam. Postei um texto para vocês sobre os Jogos Olímpicos, que tem a ver com a Grécia. E agora a gente vai falar sobre o período clássico. Quando a gente fala sobre o período clássico, a gente vai falar sobre duas cidades, principalmente da Grécia Antiga. Então a gente vai falar de duas cidades-estados, Esparta e Atenas. São cidades diferentes, tá? Bem diferente uma da outra, mas que dividem algumas questões culturais parecidas, pois, né, vivem próximos uma da outra. Então aqui em vermelho no mapa, né, a gente vai ter a região de Atenas, que são controlados então por Atenas, e em amarelo a gente vai ter aqui, a região que é controlada por Esparta, e aqui são cidades, esse amarelo um pouco mais escuro, que não são controladas por Esparta, mas que são aliados de Esparta, ok? É importante a gente saber isso porque vai ter um conflito entre essas duas cidades, que vai ser bem conhecido, e eu vou falar depois sobre ele. Então aqui Esparta, ela vai ser conhecida então por seus exércitos, por ser uma cidade militarista. Então como que surge Esparta? Então a gente vai ter um povo, que é os dórios, que vão dominar uma região, e depois com as mudanças ali, eles vão acabar sendo chamados de lacedemônios, tá? Eles vão ocupar a região do Peloponeso e vão fundar a cidade de Esparta. A sociedade espartana, ela vai estar dividida em 3 camadas sociais: os espartanos, que são lacedemônios, os períecos e os ilotas. Então vamos pensar que os espartanos chegam naquela região e dominam todo mundo que está lá, que são justamente esses dois outros povos. Então, por causa disso, os espartanos vão estar no topo da pirâmide e por isso eles vão dedicar-se exclusivamente à política e à guerra, tá? E entre os espartanos, eles viviam de maneira igualitária, viviam juntos e partilhavam a vida cotidiana. Logo abaixo deles, a gente vai ter os períecos, tá? Eles também são livres, como os espartanos, e eles vão se dedicar ao artesanato, ao comércio e à agricultura. Logo abaixo, então, dos períecos, a gente vai ter os ilotas. Esses já não são livres, eles eram escravizados e eles deveriam produzir na terra dos espartanos. Então, a gente vai ter essa divisão social. Além disso, Esparta era governado por 2 reis. Como assim? Como Esparta era conhecida por ter muitos conflitos, sempre um rei comandava as tropas em guerra, e o outro rei vai permanecer na cidade para tentar controlar as questões políticas, administrativas e tudo mais. Mas não era só o rei, os reis no caso, né, que mandavam. Existiam na cidade de Esparta um conselho de anciãos. O que são anciãos? Anciãos são cidadãos que tinham acima de 60 anos, tá? Essas pessoas são consideradas anciãs. E eles esse conselho, formado por essas pessoas mais velhas, poderiam discordar de alguma atitude dos reis e limitar os poderes desse rei. Outro conselho que existia em Esparta era o conselho dos éforos, que eram eleitos pelo povo e também poderiam julgar os reis caso fosse necessário. E também havia a ápela, que era a Assembleia do Povo. Ela não tinha poder de julgar os reis ou de limitar o poder dos reis, mas ela também podia discutir algumas resoluções com esses outros conselheiros. Então essa é a parte política de Esparta. Mas Esparta vai ser conhecida então pela sua educação. A educação espartana era muito rígida. Para vocês terem uma ideia, quando nasciam crianças espartas, elas ainda recém-nascidas eram examinadas por anciãos, e se por acaso esses bebês fossem considerados frágeis
ou tivessem alguma deficiência física, eles eram sacrificados, tá? E os bebês fortes, eles eram devolvidos às mães, que essas mães criavam esses bebês até os 7 anos de idade. Dos 7 anos aos 29 anos, esse bebê era retirado da mãe e ele era educado, então, junto com outras crianças, né, outros jovens, pelo Estado, porque eles eram treinados basicamente para serem soldados. Então, eles passavam por diversos treinamentos e até os 60 anos eles tinham que estar disponíveis a serviço do Estado de Esparta. Então, se acontecesse algum conflito, alguma guerra, eles poderiam ser chamados. A educação dos meninos, então, tinha como objetivo formar bons soldados, e a das meninas era formar mães sadias. Então, por isso que as meninas também passavam por treinamentos físicos. Então, elas também tinham que estar saudáveis. Então, depois a gente continua a falar de Atenas.